Boa noite. Isso, nós vamos gravar a palestra. Então, pedimos para quem não se sentir confortável. Hoje é a primeira palestra, a palestra de abertura da nossa queridíssima Kyoho-san. Bom, vou mais ou menos organizar assim, tendenciosamente. Já vou dizer lá. Ela vai falar sobre o crescer do Zen, que é o texto, né, que ela publicou, uma experiência extraordinária. Ela vai contar. Depois a gente pode tecer mais algumas considerações, não é? A Raquel começou. Bom, ela é uma advogada, não é? Criminalista, não é isso, Raquel? E largou com uma carreira promissora, assim, em Goiânia, e se dedicou à educação e ao Zen, simultaneamente. Começou a treinar no Exoji com o monge Marcos, tomou conta do Centro Zen de Goiânia deixa eu admitir aqui uma pessoa, por cerca de 10 anos ou mais, até agora, na pandemia, teve que fechar como os outros centros, enfim, em princípio continua, né? Depois fez várias idas ao Japão, trabalhando com o monge Yashiki Chijoroshi, que é o abade do templo de Okoji. E também tem uma aproximação muito grande com Shuei Sensei. Não sei se ele entrou aqui. Aliás, o livro é prefaciado por essas duas pessoas, monges, não é? Assim, bastante com uma reputação alta nos círculos do Zen. E, enfim, acho que é isso. Depois a gente fala mais um pouco. Ela tem organizado, acho que vale a pena mencionar, o clube de leitura, que é uma liderança natural, assim, trabalha bastante, muito interessante. Eu, de minha parte, assim, sou, por razões tanto de prática do Zen, ou seja, e também pela questão educacional, falei que são um pouco enviesado assim, porque realmente sou entusiasta do livro. O livro é absolutamente marcante, para mim, marcante. Depois eu comento mais. Eu fiz um pequeno uma resenha, depois que ela falar, eu falo da resenha. Eu leio a resenha, que aí sistematiza mais os pensamentos. Vou passar, então, a palavra, se eu esqueci alguma coisa e alguém quiser comentar. É uma honra, queridíssima. Logo, logo estaremos de volta no Ishoji, que é o mosteiro onde ela treina aqui no Brasil. Vai para o Japão, treina lá e vem para cá. E logo, logo estaremos juntos, seguramente. Uma satisfação. Passo, então, a palavra para você, tá certo? Muito Usualmente, obrigada, viu, Advertir? você conhece, né? Então, depois a gente abre para as perguntas. Tá bom. Muito obrigada. Estou feliz pelo convite, né? Pela possibilidade de mostrar um pouquinho do o que é o Crescendo Zen, né? Não só o livro, mas o projeto em si. Para vocês, eu nunca tinha feito um PowerPoint, falei com a Advertir. Me lembra o Ministério Público, o Abade Bertin, mas como é para incriminar os pandas, eu vou me esforçar, vou fazer o PowerPoint. Então, eu selecionei alguns trechos do livro. O livro tem 80 páginas, então ia ficar muito cansativo mostrar o livro inteiro, né? Eu selecionei algumas partes que eu considero mais relevantes, algumas eu gostaria de ler a íntegra, que são os prefácios, principalmente do meu mestre, e o prefácio também de Shoei-san, e algumas outras passagens das próprias crianças,
para vocês entenderem um pouco assim, o que é o espírito do Crescendo Zen, né? Esse livro é um livro bastante conceitual e ele tem muitas minúcias por trás do livro material em si. Ele foi construído com muito amor, assim, muito cuidado e muita prática, principalmente lá em Yokoji. Eu vou fazer aqui o compartilhamento, Abade Berti. Ah, fica aqui do lado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Todos conseguem ver? Sim, né? Eu tô vendo vocês aqui no cantinho, mas então a apresentação de slides dá certo. O Crescendo Zen, até ele, eu sempre tive uma facilidade, assim, uma aproximação muito grande com as crianças desde sempre, desde que eu era criança, eu acho. E quando eu conheci o Zen, não só o budismo eu já estou nessa caminhada. Hoje eu conversei à tarde com o Lama Tartin sobre uma palestra que eu estava escutando dele aqui, e ele me lembrou, já tem 18 anos nessa minha caminhada no budismo, né? No Zen 10, porque eu conheci o monge Marcos no Eishoji em exatamente 2011. Então, agora, em junho de 2011, eu sentei pela primeira vez no Eishoji. Foi onde eu me reconectei, né? Eu era muito perdida no tibetano, andava para um lado para o outro, não entendia nada, não conseguia me firmar. E no Eishoji eu tive esse encontro, né? Que a gente escuta algumas pessoas falarem, quando sentei em Zazen, eu tive algum tipo de reconhecimento, que a gente não sabe direito o que é. E quando eu comecei a estudar o Zen, eu sempre me questionei, né? Por que isso não é ensinado para as crianças, né? E a minha sobrinha em específico, a Beatriz, com 2 anos de idade, eu levantava do zafo, ela corria e sentava no meu zafo. Corria e colocava o Mickey, ela tinha um Mickey e uma Minnie. E aí eu observei aquele querer, né, de uma criança tão pequena. Eu falei, por que isso não é ensinado, né? E comecei a ter essas ideias. Eu trabalhei como advogada de carreira muitos anos na Justiça Federal, depois passei para o governo do Estado, trabalhei como advogada também no Estado, então eu não tinha como me aprofundar nisso. Eu tinha uma outra coisa escrita, comecei a escrever algumas atividades aos poucos. Eu tinha uma ideia, anotava, né? Tinha outra ideia, anotava. Em 2016, uma escola aqui em Goiânia me autorizou a aplicar um piloto do projeto. Eu fui até lá, falei, olha, eu tenho uma ideia, né? Não tinha nada estruturado, não tinha nome, não tinha nada. Eu falei, eu tenho algumas atividades e tenho um interesse. Vamos fazer um teste para ver o que é a receptividade das crianças? E aí eu trabalhava no governo, tive que pedir licença para o meu chefe para chegar, eu cumpria horas a mais para poder chegar um pouco mais tarde no trabalho, uma vez na semana ou 2, para eu estar nessa escola. E então, assim começou, na verdade, o Crescendo Zen. A aplicação dele é desde 2016. Eu fiquei 1 ano nessa escola, aplicando essas atividades, né? E vi como as crianças se reconheciam, né? E muito daquela linguagem que eu estava passando para elas. Eu falei, olha, isso é um bom caminho, é uma boa coisa, é um bom sinal. E aí eu já estava querendo sair do governo, eu já estava me preparando para isso, financeiramente, inclusive, quando eu fui para o Japão, em 2016 também, a primeira vez, que foi quando eu conheci meu mestre. Tem o relato dele aqui no livro também. E lá em Yokoji, o meu professor, ele faz um trabalho com crianças também.
Então, eu vi como isso era muito possível, assim, e voltei determinada a ir para lá, ficar um tempo em Yokogi, em treinamento com ele, né? Isso foi 2017, quando eu fiquei um ano, e aprimorar o Crescendo Zen na forma de projeto, de uma forma consistente que pudesse ser aplicado num ano letivo inteiro, não de forma esparsa ou de vez em quando, mas de forma organizada. Então, eu fui para o Japão, a princípio, para o meu treinamento pessoal, né? Mas voltei com um projeto pronto, porque Yokogi, que é o templo que o meu mestre é abade, e essas permanências por longos períodos em mosteiros, em isolamento mesmo, porque lá eu ficava muito isolada da língua, isolada socialmente, isolada fisicamente, porque é um topo de montanha. Então, a nossa prática tem a oportunidade de dar um pequeno salto, né? Eu acho que esse pequeno salto meu foi o Crescendo Zen. Hoje eu vejo como contribuiu para eu conseguir me concentrar nisso e ter como tirar ideias, tirar atividades, tirar estruturação com uma cabeça tranquila, né? Com a mente zazen, num ambiente que proporcione isso. No mundo aqui, na minha vida que eu levava, esse projeto provavelmente jamais existiria, eu não teria como escrever ele, né? Então, fui para lá e aqui eu vou começar a passar os slides. Eu não tinha nada, não tinha nome, não tinha logo. Essa logo foi... Aqui é a capa do livro. O livro, a finalização dele ficou assim. O meu kanji aqui embaixo eu quis colocar, porque... Tem toda uma... O Crescendo Zen, eu não posso falar em budismo literalmente, assim, diretamente, senão eu não consigo entrar em nenhuma escola. Então, toda a linguagem abordada durante todo o livro, e em todas as minhas falas nas escolas, com os pais, com professores, ela é sempre uma linguagem laica, completamente laica. Às vezes eu sou questionada, né? Qual é a minha religião? A semana passada, uma das professoras me perguntou, e aí eu falo, né? Mas não tem problema. O projeto em si não é falado em religião. Toda a parte conceitual do livro já começa aqui na logo. Esse círculo é o Enzo, né? É o círculo do Zen. Para o livro, ele foi redesenhado, o livro foi todo feito em aquarela, porque eu não queria que nada fosse muito perfeito, ou muito gráfico demais, ou esteticamente muito cômodo de ler, né? Então, a gente refez toda a logomarca do Crescendo Zen. Essa logomarca foi um sonho que eu tive em Yokogi. Eu não desenho, né? Eu desenho como os meus alunos de 2 e 3 anos, mesmo. Eles acham os meus desenhos lindos, porque são iguais aos deles, né? E eles acham lindos, mas eu desenho muito mal. E eu tive um sonho com as cores, né? Com a cor, com esse roxo, que era um roxo específico, com a ordem dos animais, com os animais, com o nome. E então eu levantei e escrevi, né? Fiz do meu jeito lá, escrevi macaco, panda, tinha todo o que era. Eu falei, eu vou guardar isso e na volta eu vejo o que eu vou fazer com isso, né? E assim aconteceu também com algumas atividades. Eu tive vários sonhos em Yokogi, e eu acordava e escrevia. O nome veio depois, o nome não foi nesse mesmo. O sonho do Enzo foi num momento, e o nome veio logo depois. E assim nasceu essa logomarca, que depois, ela, mais à frente, hoje, ela até a ordem, a gente foi, com a
a pessoa que é uma diretora de arte, que fez todo o projeto gráfico do livro, ela fez um estudo, e até a ordem dos animais tem uma ordem de padronagem mental de crescimento. Então, hoje, as escolas são certificadas, então elas começam no macaquinho, que é a nossa mente de macaco, né? Que a gente sempre fala pulando de um galho para o outro sem parar, e quando a gente começa a meditar é assim. E aí vem uma historinha nas certificações, aí no ano seguinte passa para a lagarta, que já é um animal mais tranquilo um pouco, a girafa, que tem grande poder de observação, o sapinho, que consegue ficar parado, meditando. Então, passa por um escalonamento de graduação mesmo dentro da meditação, né? Até chegar na grande estrela do projeto, que é o panda, que foi a primeira atividade do projeto. Foi a forma que eu encontrei, na verdade, de chamar a atenção das crianças para a posição da meditação, através da barriga do panda. Então, eu estou passando o livro bem como ele é mesmo, a capa, aqui é a contracapa, a ilustradora, as ilustrações ficaram maravilhosas, é a Noemi Assunção, de Belo Horizonte. Ela teve um trabalho muito minucioso, muito difícil, porque eu sou extremamente perfeccionista, e ela teve muito trabalho, porque eu queria que o livro não fosse um livro para adultos, porque a gente já tem um bom livro para adultos, que é o Meditação em Ação para Crianças, da Susan Kaiser, que é hoje quem tem o maior projeto de meditação no mundo, que é um projeto americano. Já existe, eu queria um livro onde os meus alunos e todas as crianças, depois que eles fizessem uma vez a atividade, eles olhassem a imagem, se reconhecessem ali e soubessem o que fazer depois, sem ficar na dependência de um adulto. Quando elas quiserem, elas pegam o livro por observação, elas lembram o que elas têm que fazer. Então, foi um trabalho super minucioso, com todos os elementos que acontecem realmente dentro da sala de aula. Coisas que as crianças me falaram, várias coisas. Eu coloquei algumas imagens. E aqui tem a minha mini bio da Noemi, e o principal slogan do Crescendo Zen tem alguns slogans. Esse é um deles, que é o muda a mente, muda a gente, muda o mundo. É desse princípio que nós todos que acreditamos na meditação, né? Não só no Zazen, mas na meditação, tudo parte disso. A gente precisa conhecer a nós mesmos, conhecer a nossa mente para podermos mudar um pouco a gente, né? Para depois querer mudar um pouquinho o mundo à nossa volta. Então, esse é o primeiro slogan do Crescendo Zen. Próxima página. Esse livro tem em alguns lugares dele não tem nada. Às vezes a gente está andando, está lendo, e aí aparece uma página roxa ou uma página laranja, e não tem nada. Isso foi um conceito que eu quis trazer para dentro do livro, que é o Ma. Eu esqueci de colocar o kanji, mas existe o kanji. O Ma, eles até coloquei o vazio de Miyazaki, porque o Miyazaki, que é um grande artista, né, autor japonês, ele usa isso muito nos filmes dele. O Ma é um conceito muito forte dentro da sociedade japonesa, é uma pausa para a contemplação. Então, é o vazio e um momento vazio. É um conceito bastante complexo e bastante usado dentro da sociedade japonesa. Então, os filmes do Miyazaki, a gente vê isso muito. De repente, tudo para e os personagens ficam parados como se o filme tivesse travado. E daí uns segundos anda novamente. Então, é essa pausa mesmo, é um respiro, né? É esse estar presente, é voltar para esse aqui agora. Então, em várias partes do livro, vocês vão observar, alguns de vocês eu acho que já têm o livro, vão ter páginas em branco. A capa, eu tive até um pequeno embate com o Vitor, que é a contracapa, né? A capa final, só tem isso, muda mente, muda gente, muda mundo. As capas dos livros costumam ter
pequenos parágrafos, né? Alguém que falou, alguém importante que falou, o Vitor queria muito colocar alguma coisa, eu falei, não quero, porque perde a conceituação, o que eu quero é o contrário, é tirar o excesso de informação, é para não ter nada mesmo, é proposital, né? É só isso que é para ter ali. Então, em alguns lugares do livro, essa conceituação está bastante presente. A dedicatória, eu tenho 2 sobrinhos, né? A Beatriz, que é essa que eu contei para vocês, que é minha sobrinha, que hoje tem 11 anos, na época ela tinha 2 anos, e que sentava no Zafo, e realmente eu percebo que não, a personalidade, ela tem uma personalidade bastante boa, né? Não puxou a família, não puxou a tia, não. Ela tem uma bem pacífica, assim, mas eu vejo como a proximidade comigo contribui, não só comigo, mas eu levo ela nos eventos, sempre levei ela na sanga, levo ela nas escolas, as crianças se comovem com a presença dela, arrumam o corpo, ficam até mais obedientes os dias que ela vai. Então, eu acho que isso contribui, né, com esse caminhar dela também, de alguma forma. E o Daniel, que é meu sobrinho menor, que hoje está com 2 anos e meio, e ainda não tem esse acesso ainda, né? Muito pequenininho, e vamos ver lá na frente como é que vai ser. Então, o livro é dedicado a todas as crianças, mas em especial a os meus 2 únicos sobrinhos, né? E aí aqui começa um convite, né? Vem, vamos além. Porque o que o Zen faz é isso, né? É levar, é uma proposta além, é tirar a gente da medianidade. Então, aqui já começa esse convite, para a gente ir além de muita coisa. E aí vem o primeiro prefácio, que é do meu mestre, Yashiki Hiroshi, que eu vou ler com vocês. Com alegria e felicidade, dou congratulações à minha querida aluna Kyoho Josa. Fico feliz que o Zen possa ser ensinado às crianças. Para vocês, pais e professores, brinquem com seus filhos e alunos de forma sincera e com um olhar compassivo. No Zen, doamos o nosso tempo. Falamos e ensinamos com palavras amorosas. Somos benevolentes ao encontrar meios hábeis de transmitir os ensinamentos. Treinamos a identificação, que significa não diferenciação. Não diferenciar entre o seu próprio ser e os outros seres. Essas são as 4 sabedorias que podemos desenvolver com sinceridade e olhar compassivo. Mestre Keizan Jokin, fundador do templo de Yokoji, nos ensinou que Zazen significa clarificar a mente e descansar tranquilamente na sua natureza presente. Isso é chamado revelar a si mesmo e manifestar a base verdadeira. Ao longo dos anos, atendendo a comunidade de Hakuin, onde fica o templo de Yokoji, também desenvolvemos um trabalho com as escolas locais. Crianças vêm encher esse lugar de alegria e um profundo comprometimento sincero com a prática do Zazen. Raquel Kyoho-san pôde acompanhar de perto esse trabalho, pois morou e treinou aqui por muitos meses. Apesar da barreira da língua, nossos corações e mentes se encontraram. Para as crianças, brinquem, respirem, que seus relacionamentos sejam sinceros e alegres. Respeitem e tenham paciência com seus pais e professores. Eles, às vezes, esquecem como é ser criança. Que esse livro possa beneficiar a todos os seres. E aí ele põe um pequeno verso aqui. Em um lugar remoto, um vale enevoado e coberto de nuvens. Vocês devem saber, existe ainda um pinheiro sagrado que atravessou muitos invernos. Monge Yashiki Shijoroshi, Templo de Yokoji, setembro de 2020, ano do rato de metal. Foi o ano passado, né, que ele escreveu isso. E eu fiz questão também de trazer o Shuei-san para dentro desse livro, porque é meu melhor amigo no caminho, né? É uma pessoa que é a minha bengala mesmo mais próxima, como meu mestre não mora perto de mim, ele é quem realmente me ajuda no dia a dia. É difícil ter
ter um mestre e não ter, né, ao mesmo tempo. Eu sinto muita falta do meu mestre todos os dias, da convivência mesmo com ele. E aí vem o prefácio de Shuei-san. Zazen é compreender a si mesmo. Um antigo disse: quando a confusão cessa, a tranquilidade vem, a sabedoria surge. E quando a sabedoria surge, a realidade pode ser vista. Manual de meditação do mestre Keizan Joken. Desculpa. Ensinar Zazen para crianças é sempre um prazer e um desafio. Por que ensinar uma criança a meditar? Qual a diferença entre começar em idade adulta e ainda criança? Afinal de contas, o que é esse negócio chamado Zazen? Certa vez, enquanto ainda era noviço, fui enviado para ajudar o abade de um templo no interior do Japão. Chegando lá, dentre inúmeras atividades, era um dos responsáveis pelo ensino da técnica do Zazen para crianças. Confesso que não sei quem se divertia mais, elas ou eu. Elas, por acharem exótico um estrangeiro que fala japonês, senta no chão, se abaixa para falar no mesmo nível dos seus olhos, ouve cada palavra de dúvida como se fosse o maior problema do mundo, ou eu por poder ensinar e brincar junto com elas. Oportunidades únicas de poder semear o compreender a si mesmo. Quando ensinamos uma criança a praticar o Zazen, lhe entregamos instrumentos e meios para poder ver a realidade como ela é. Para nós, adultos, é muito difícil ver as coisas como elas são de verdade. Nós nos assustamos, temos medo, sofremos. Criamos fantasias e ilusões para podermos viver a vida sem entrarmos em contato com a realidade. Quando treinamos nossa mente desde criança, temos a oportunidade única de desenvolvermos uma juventude e entrada na vida adulta de forma mais tranquila e menos confusa, pois permitimos que a sabedoria surja naturalmente. Podemos sentar e olhar com uma profunda sinceridade para dentro e perceber, com isso, a interconexão com todos os seres. Por favor, sentem em meditação, mesmo que por 5 minutos. Neste primeiro momento, o tempo não importa muito. Apenas sentem com a coluna reta, a cervical encaixada, mãos pousadas suavemente sobre os pés ou coxas, ponta da língua no céu da boca e uma respiração abdominal. Observe a respiração, o ar entra e sai, apenas isso. Praticar o Zazen é de uma simplicidade atordoante, tão simples que às vezes caímos na armadilha de querermos mais teorias, mais explicações, mais e mais. Fiquemos com a simplicidade da mente das crianças. Quando eu respiro, o universo entra na minha barriga. Foi o que me disse uma criança naquele tempo, anos atrás. Tenho acompanhado o trabalho de Raquel Kyoho desde que nos encontramos naquele templo no Japão. O Crescendo Zen é um tesouro que podemos doar para as crianças de todas as idades. Que tenhamos sempre a sinceridade e a coragem para olharmos com profundidade para nós mesmos. Boa prática. E aí ele também põe um poeminha aqui no final. A flor da meixeira desabrocha ainda no inverno. O bambu se curva com o vento forte e não quebra. Pinheiro sempre verde e vivo. Monge Taiko Shoei, Mosteiro de Sojiji, setembro de 2020. Aqui é uma dessas páginas que é o mar, né, que eu falei para vocês. E aqui eu coloquei o sumário para vocês entenderem como é que funciona o projeto. O Crescendo Zen tem quase 80 atividades durante o ano todo, mas eu trouxe para dentro do livro as atividades que eu achei mais interessantes e que puderam abranger mais pessoas, não só professores, mas pais, para fazer com seus filhos e mães em casa, avós que podem sentar com seus netos, musicista, psicólogos, médicos, ele abrange uma variedade de pessoas, né? Então, eu trouxe as atividades que mais funcionaram mesmo na prática, as que as crianças mais gostam de fazer,
top 24, né? Top 10, é top 24. E aí eu trouxe 3 ciclos, porque o projeto, ele funciona são 8 atenções específicas que o projeto trabalha, vocês vão entender um pouco mais à frente. Então, eu trouxe 3 ciclos de 8 atenções, para a pessoa ter aí 24 semanas de trabalho com as crianças. Isso já dá para fazer bastante coisa, uma base bem boa. E aí aqui veio o sumário, aqui começa com plena atenção à respiração, plena atenção com foco, plena atenção auditiva, plena atenção corporal, noções de interconexão, plena atenção em movimento, plena atenção às emoções e plena atenção à alimentação. Então aqui foi um ciclo trabalhando as 8 atenções que o projeto trabalha. E aí depois volta a plena atenção à respiração e continuam mais 8 atenções em outras atividades. Na medida que o projeto vai avançando, existe um escalonamento das atividades, que também foi sendo construído ao longo dos anos. Tem atividades de nível básico e atividades de nível um pouco mais avançado. E aí eu preciso que as crianças já estejam pelo menos há 1 ano dentro do projeto, ou 2, até para elas conseguirem compreender e assimilar o conteúdo lá na frente. O Crescendo Zen as crianças têm aula, né, de teoria. Elas têm aula e meditam, né, brincando. Então, os conteúdos são profundos. Essa semana foram 2 aulas bastante profundas em turmas diferentes, né? Uma aula sobre vida e morte, em que uma aula que eu dou para as crianças, em que eu leio o livro de Saikao Roshi, do Peixinho Tarô. Eu saí muito comovida essa semana das aulas, mandei uma mensagem para todos os pais, porque são crianças que estão comigo já há 2 anos, e como o nível de interpretação e absorção deles mudou nesse tempo, impressionante, mas é muito impressionante as respostas que eu tive essa semana nessa aula. Então, como o Zazen, né? A gente vai dando mesmo, como o Kinrin, um passinho de cada vez e vai tendo a oportunidade de se aprofundar no Zen, né? Porque isso é aprofundar no Zen, é o que essas crianças estão fazendo. A gente começa com uma simples barriga de panda, que já é uma coisa bastante complexa, vocês vão ver. Aqui vai até a 24, só mostrei o sumário para vocês verem qual é o conteúdo todo do livro, porque eu não tenho como mostrar o livro todo aqui para não ficar chato. E aí vem o que é crescer Zen, apresenta para as pessoas o que é o Zen, né? O que é crescer Zen, principalmente. Crescer Zen é crescer com a mente amorosa, brincalhona, aberta a novas possibilidades, que conhece e reconhece a si mesma. Mente que aprende a silenciar, a acalmar, a tranquilizar, a respeitar, a lidar com desafios de forma natural, mente em plena atenção, que aprende a desenvolver inteligência emocional, que sofre menos e gera menos sofrimento. Mente em comunhão com a natureza, com os animais, com todas as coisas. Mente que cresce lúcida, lúdica, capaz de fazer boas escolhas, mente em constante treinamento. Mente de principiante, que crescerá aprendendo a permanecer feliz, com a sementinha nata e intacta de amor que existe no coração de todas as crianças. Aqui, o Crescendo Zen, em todo o projeto, em todas as atividades, ele tem como base principal o caminho óctuplo, não expressamente colocado dessa maneira, porque eu não posso limitar, né, o projeto, mas tudo o que envolve o budismo como um todo está dentro do Crescendo Zen, tudo, em todas as falas, em todos os atos, em todos os movimentos. E tudo que eu consegui extrair do Zen até hoje também está ali. Tudo que mais me tocou o coração também está dentro do Crescendo Zen. E aí, aqui, eu trouxe a introdução, eu não vou ler a introdução toda porque é um pouco longa, mas eu vou ler as motivações, porque o projeto começou, e
as referências que eu quis levar para o livro também, para as pessoas saberem de onde que sai, né? De onde saiu tanta coisa. Então, as principais motivações foram essas aqui, né? Há esses anos atrás. Como fazer da meditação, as perguntas que eu me fazia, né? Lá atrás, antes de 2016. Como fazer da meditação algo divertido? Como acrescentar conteúdos essenciais para uma vida sem a rígida conotação do ensino clássico das salas de aula? Como tratar a educação emocional das crianças de forma séria, porém lúdica e lúcida? Como ensinar as crianças a desenvolverem compassividade a ser levada para a vida? Como colaborar efetivamente com a mudança de mundo que queremos, ajudando no desenvolvimento de seres humanos melhores, colaborando na formação de sujeitos que podem ser realmente sujeitos transformadores de sociedades. Como levar o Zen para a linguagem infantil na forma de brincadeira? Como ajudar as crianças a crescerem e viverem com menos sofrimento? Esses foram os questionamentos que eu me fiz lá atrás e que me motivaram a criar esse projeto, né, e levar ele à frente. E aí tem algumas referências que eu trouxe ao longo da introdução. A primeira delas é do Mathieu Ricard, A Arte de Meditar, e que é um trabalho que é onde existe muito daquela pesquisa da época que ele foi considerado o homem mais feliz do mundo, né? E tem algumas referências que essa eu quis trazer especificamente para dentro do livro, porque sempre aparece essa pergunta sobre o Mathieu Ricard, né? Sobre meditação e sobre aquele projeto em específico do homem mais feliz do mundo, que é uma pesquisa científica de 20 anos. Então, eu quis trazer essa referência para dentro e o livro realmente é muito bom, esse A Arte de Meditar. A segunda referência, junto com essa, né? A mesma referência, é o primeiro ensaio do Kabat-Zinn. O Kabat-Zinn, para quem não conhece, eu acredito que todos aqui provavelmente conhecem, é o pai do Mindfulness, né? É quem criou o Mindfulness. Ele é um médico zen budista e ele foi quem criou toda a teoria do Mindfulness. O desvirtuamento do Mindfulness é uma segunda coisa, mas o trabalho dele é um trabalho absurdamente honesto, profundo, com bases científicas fortes. Então, esse primeiro ensaio que eu trouxe aqui para o livro, que fala sobre alterações no cérebro e imunidade, é o primeiro grande trabalho dele científico publicado, que é de 76 ou 77, se não me engano, 77 ou 78. É um artigo bem antigo. Daí em diante, uma série de outros artigos, ele mesmo fez vários outros estudos dessa questão da meditação e os benefícios, né, para a saúde mental e física. Então, essa é a segunda referência. Depois vem aqui a carta da transdisciplinaridade, porque hoje em dia se fala muito já em a nova educação. A nova educação é uma educação fora desse padrão modular que a gente foi acostumado a ver, nós todos aqui, eu acredito, dessas gerações todas. A minha geração é a geração dos 40, as gerações dos 50, 60, a gente veio de uma modulação, né? A aula de matemática é diferente de aula de português, que é diferente de aula de ciências, então é tudo modulado. A transdisciplinaridade entende as disciplinas todas dentro de um mesmo contexto, como sendo uma coisa só. Uma coisa se interliga com a outra e são coadjuvantes num trabalho sistêmico. O pai da transdisciplinaridade é o Nicolescu Bassarabi, que é um físico, como é que chama aquela? É uma especialidade da física que eu esqueci,
mas daqui a pouco eu lembro. Uma pessoa de referência mundial, assim, muito famoso, tem centenas de artigos, livros publicados no mundo inteiro sobre física e transdisciplinaridade. E eu conheci o Bassarabi aqui em Goiânia, num congresso da Unipaz, e ele se encantou muito assim com o Crescendo Zen. Ficou muito emocionado, ficou encantado mesmo, levou o projeto para a França, apresentou no CIRET, que é o Centro Internacional de Pesquisas e Estudos Transdisciplinares, e acabou colocando o projeto, né? O único projeto com crianças que hoje existe no site do CIRET de Paris é o Crescendo Zen. Então, ele é uma pessoa que também me abriu bastante portas, assim, e tem esse trabalho com a transdisciplinaridade, que é o que o Crescendo Zen faz um pouco, né? Eu não sou especialista nessa área, mas ao entrar para as escolas, eu vejo esse movimento, né? Eu faço esse movimento também de conversa, né? De conversa com a comunidade, de conversa com os pais, com os professores, para a gente formar um ambiente dentro da escola que caminhe no mesmo sentido. E isso passa por várias questões, né? Desde a comida até as matérias específicas, que cada escola tem a sua forma de abordagem. Isso seria a transdisciplinaridade. As últimas duas referências que eu trouxe para o livro, uma foi o Transformações na Consciência, que é o livro que a gente leu no primeiro clube do livro, né? Assim que veio a pandemia, foi o primeiro livro que a gente leu, que teve grande impacto também na formação do Crescendo Zen, e o Cérebro da Criança, que é um livro bastante técnico, que trata sobre questões específicas de idade, como é realmente a formação cerebral, até quando se insere, que tipo de conteúdo, aquilo é absorvido e fica. Então, são essas 5 referências que eu quis trazer para dentro do livro, mais robustas. Aqui tem as 8 atenções, os 8 focos de atenções específicas utilizadas na metodologia do Crescendo Zen, que eu comentei com vocês ali atrás. Tudo passa por essas 8 atenções. Às vezes, tem alguma atividade que ultrapassa um pouco. Essa semana mesmo, uma das atividades que eu fiz é plena atenção a impermanência. É uma aula só sobre impermanência, um trabalho com mandalas. Então, já é uma atenção a mais. Às vezes, tem uma plena atenção ao aqui e agora. Esse eu tive um problema uma vez numa escola, porque no último dia de aula a diretora queria que eu mostrasse para os pais e fizesse meditação, e não era o dia de fazer o piquenique dos pandas. E o que é o piquenique dos pandas? Plena atenção ao aqui e agora, sentar e comer, e não fazer nada além disso. E isso é muita coisa. Mas aí eu vi que ela não conseguiu entender isso, né? Isso virou realmente um problema. Eu falei, não, mas hoje nós vamos fazer isso. Porque aquele pai que está ali em pé, você está vendo ele ali, de terno e gravata, provavelmente ele nunca sentou com o filho dele no chão e comeu, e ficou ali 10 minutos. Hoje ele vai fazer isso. Mas é só isso que a gente vai fazer? Só. Então, é difícil essa abordagem, né? E quando ela vem de uma forma, assim, muito responsiva, e nesse dia foi um embate, né? Porque eu me neguei a fazer meditação. Essas crianças já meditaram o ano inteiro, elas não vão meditar hoje. Não é o momento disso, né? Fui embora da escola, né? Mas a gente sentou no aqui e agora, plena atenção ao aqui e agora. Isso ficou muito marcado e as crianças adoraram. E provavelmente esse pai nunca tinha sentado mesmo. Imagina, ocupado de terno e gravata, tem mais coisa que fazer, né? Do que sentar para comer uma pipoca com o filho. E aí vem outras percepções trabalhadas, porque as atividades, elas têm um foco específico sempre, que é trabalhada de forma mais intensa. Só que elas
tem uma série de outras coisas que elas trabalham conjuntamente com o foco específico, que aí são essa lista aqui das que eu consegui enumerar, né? É muita coisa que trabalha, e aí em cada atividade eu fui delimitando. Aquilo trabalha isso e mais tudo isso aqui. Tem uma série de coisas. E aí aqui começam as atividades em si, né? Eu não vou passar todas, eu separei algumas. A meditação do Panda é o carro-chefe do Crescendo Zen, sempre foi. A identificação com os pandas é imediata das crianças. Eu não tenho nenhuma semana que eu vou dar aula que não tem alguém vestido de panda, nenhuma. Sempre tem. Eles se lembram do dia da aula e se lembram de ir vestidos com uma blusinha que tem um panda, um sapatinho que tem um panda, uma unha com um adesivo de panda, tudo. E isso cria uma marca, né? Porque a intenção do Crescendo Zen é criar uma marca kármica, né? Isso aqui é uma marca que vai sendo colocada, uma sementinha, e você vai regando, regando, regando sempre. E aí aqui, para vocês terem um exemplo, né, do que elas aprendem no dia a dia e o que é a identificação disso. Na primeira aula, que é a meditação dos pandas, o que é a função da meditação dos pandas? Ensinar para as crianças a posição corporal, porque assim como nós adultos, as crianças também estão assim, ó, nos telefones, curvadas, e sem voltar para essa posição que a gente precisa para transitar o ar até a região do baixo ventre, que é o nosso foco de atenção. Então, a gente volta, a primeira coisa é colocar o corpo no lugar. E para transitar o ar até a região do baixo ventre, a gente faz barriga de panda. Então, eu levo os ursinhos, os pandas são colocados embaixo da blusa, e aí eles aprendem a subir e descer a barriga com os pandas embaixo da blusa. E vira a barriga do panda, e a meditação do panda faz parte de todas as atividades. Todas as atividades, lá na frente, na atividade 60, antes da gente começar, sempre tem a rodinha do panda. A gente faz 2, 3, 4 minutos de respiração do panda, pura e simples, em silêncio. Mini zazen, né? Em silêncio, toca o sino, respira, isso já faz parte da rotina deles. E aí, nessa aula, eles aprendem a meditação sentada, que é colocar o corpo no lugar, esticar a coluna, alinhar a cabeça, colocar os braços no joelho, perna cruzada e barriga de panda, né? Olhinhos às vezes fechados, às vezes eles têm um pouco de dificuldade de fechar os olhos. Nessa mesma aula, eles aprendem meditação caminhando, que é um meio passinho de cada vez. A gente também faz com o panda na mão, ao invés de fazer a posição do sachin, né, que a gente faz, sachu, eles cruzam os dedinhos e seguram o panda embaixo da barriga. Continuam prestando atenção na respiração ao caminhar. E meditação deitada. A gente faz o equilíbrio dos pandas, com elas subindo e descendo. O que essas crianças estão aprendendo? Zazen, Kinrin e Kaitin. É isso que elas estão aprendendo nessa aula. E aí eles falam, e esse aqui, tia Raquel? Ah, esse é o bisbilhoteiro. Que aí eu quis colocar, porque de vez em quando tem criança que não quer, não quero fazer nada disso. Eu falo, não tem problema. Fica ali no cantinho olhando, só não pode atrapalhar. Atrapalhar não pode. E aí você fica só observando. E aí eles se identificam. Tia Raquel, hoje eu fui esse aqui, né? De vez em quando eles falam. Foi, hoje você foi esse. E tem criança que às vezes vira de costas. E imediatamente já fica de frente para a parede. Não é birra. Eles se viram de frente para a parede. Por algum motivo. E aí eu coloquei esse aqui também. Porque eu quero que eles tenham essa identificação. Eu quero que os alunos saibam que tudo que eles estão fazendo está ali. Isso aqui é para eles, né? Então, eles têm esse reconhecimento imediato. O livro tem sido muito bom, porque eles estão mais empolgados ainda do que eles já se sentiam. Eles adoram as aulas, adoram.
Aqui eu trouxe só, a explicação da meditação do Panda, eu trouxe só para vocês verem como o livro foi estruturado. Ele veio o foco de atenção, né? Essa é a atenção à respiração, o nome da atividade, e aqui todas as atividades a gente colocou esse pequeno parágrafo: foco trabalhado, plena atenção à respiração. Outras percepções trabalhadas nessa atividade: aprendizado e conceitos do que é meditação, prática de plena atenção estática, prática de plena atenção em movimento, concentração e respiração consciente, amorosidade, contato visual e imaginação. Porque eles sentam na minha frente nessa primeira aula, eu levo os afos pequenininhos com os pandas, e eles têm que olhar no meu olho, dar as mãos, colocar o corpo no lugar, fazer barriga de panda. É muita informação para uma criança, porque nesse momento eles começam a criar confiança, né? Tem criança que não olha nos olhos, tem adultos que não olham nos olhos, né? Então, a gente já começa a estabelecimento de confiança no contato visual ali com eles. E contato físico, tem criança que não quer dar as mãos. Então, uma série de barreiras começa a ser quebrada no tempo deles ali. E aí, materiais necessários: pandas ou bichinhos de pelúcia e um coração aberto para o novo. Em todas as atividades, eu também coloquei, além da parte estática, material, tudo o que tem no campo sutil, né? Você precisa de um coração aberto, você precisa de um coração corajoso para você sentar, né, em zazen. A gente precisa disso até hoje. Então, em todas as atividades, sempre tem alguma menção a esse plano sutil aqui. E aí aqui vem a delimitação da atividade em si. Como é que a pessoa que pega o livro faz a atividade com a criança? Passo a passo, né? Para qualquer pessoa que pegue o livro possa fazer. Nessa primeira aula eu também ensino para as crianças o Dzongsa, que é o patrocinador do livro, o Dzongsa Khyentse Rinpoche. Ele ensina crianças também, né? Tem um trabalho grande com crianças e todos os lugares que ele entra pela primeira vez, ele fala essas 3 regras com as crianças, senta com eles no chão e fala essas 3 regras, e eu falo na primeira aula isso, e sempre relembro durante o tempo. Eita, como é que volta aqui? Aí. A primeira regra: as crianças têm uma marca de nascença. Isso eu conto uma história, né? Para eles eu falo, tem pandas muito raros. Esses pandas nascem com uma marca de nascença. Essa marca de nascença é o amor. E aí eu faço tatuagem de pandas neles, nos braços, na primeira aula, para ficar carimbado mesmo. Pergunto: você vai querer a marca de nascença dos pandas? Você vai se tornar um panda raro. E todos querem, né? E saem de lá marcados com o coraçãozinho de panda. Isso é uma marca kármica que você está criando, né? Na verdade. Você está carimbando essa criança com aquilo ali, né? Com aquele tipo de informação. E é isso, sai todo mundo carimbado. Não tem ninguém que não queira. Eu falo, é o amor, você tem certeza? Tenho, então tá, vou colocar. E aí eu falo, agora a gente vai aprender as 3 regras das crianças. A primeira regra: brincar e se divertir. Essa é a função de criança. Segunda regra: ser bondoso. Terceira regra: nunca crescer. O nunca crescer é a mente de principiante, né? É a gente nunca crescer mentalmente. A gente está sempre com esse copo vazio, querendo aprender, e como é a mente das crianças, né? Uma esponja absorvente que aceita as coisas que vão fazê-las bem, né? É isso, nunca crescer, na verdade. E aí eu trouxe algumas imagens aqui de algumas atividades, como funciona a minha mente. Essa geralmente é a segunda aula, é uma aula que elas aprendem como funciona a mente através de associação. A gente trabalha com bolinhas, né? Bolinha em gel ou purpurina, todas fazem o potinho da calma, e a gente balança o potinho da calma e espera a purpurina cair até o fundo do pote. Esse é o exercício, é um exercício de plena atenção com foco. Peço para elas me mostrarem no pote, me mostra como está a sua mente.
como eu explico para elas, né? Faço uma associação que na nossa mente tem um monte de bolinha, que essas bolinhas são coloridas. Que tem bolinha que a gente quer que fique grande, tem bolinha que a gente quer que fique pequenininha. E aí elas dão cor para as bolinhas, a bolinha da raiva tem que ser minúscula, tem que ser tal cor, a bolinha da alegria tem que ser de outra cor, e elas vão fazendo essas associações. E as atividades, elas são relembradas, né? Não é porque faz uma atividade ela fica para trás, não. Sempre dentro de um contexto, quando eu tento puxar a memória delas para esses conceitos, né? Lá de trás. Então, se alguma coisa se refere a estado mental, eu falo, mas e as bolinhas da mente, lembra? E aí a gente relembra, e aí isso é contextualizado dentro do que está acontecendo naquele momento. Somos ondas, somos o mar, é uma aula sobre noções de interconexão também, que a gente trabalha com massinha, e a gente faz essa associação, né, também das ondas, que por vezes nós somos ondas, mas no fundo nós somos o próprio mar, e a gente se transforma nesse mar no final da aula, faz um grande oceano com os desenhos das massinhas, uns fazem umas coisas, outros lembram de outras coisas, é um trabalho muito bonito. O equilíbrio do Hashi é um trabalho que elas adoram. As aulas que são de comida, elas são esperadas assim com ansiedade extrema, sempre. A aula dos orioques, eu fazia orioques com eles antes de levar os orioques para Yokoji e para Eishoji, e até hoje eles perguntam que dia vai ter aquela aula dos paninhos de novo, né? E eu levava os orioques, fazia 3, segurava com 3 dedinhos, toda a conceituação do Zen para a criança. Fazia omeletinho de sushi, picava, falava que tinha sushi naquele dia. Então, as aulas que tem comida são para eles aprenderem uma série de coisas. Tem uma escola hoje que eu almoço toda semana com eles, porque tem várias crianças com dificuldade de alimentação e elas têm melhorado um pouquinho. Então, é uma aula que envolve desde mastigação até essa noção de onde vem o nosso alimento, desde a semente até ele chegar na nossa boca. Então, nas aulas que são de alimento mesmo, a gente faz essa anamnese, que é essa anamnese desde a semente, quem plantou, até aquele quadradinho chegar na nossa boca, para as crianças terem noção. Tem criança que não sabe o que é fazenda, e a gente mora em Goiás, né? Eu pergunto, como que essas frutinhas vieram para o supermercado? Elas vêm rolando pela estrada fora? E elas riem e falam, não, veio de Uber. Eles respondem com uma naturalidade atroz. Mas é claro que vieram de Uber, né? Porque essa é a realidade deles. Então, assim, tem criança que realmente não tem a menor noção de como aquilo como existe esforço, como existe sofrimento por trás daquilo, né? Isso precisa começar a ser abordado nas escolas. As escolas que eu tenho oportunidade, eu faço isso. Essa escola colocou peixe na quarta-feira, que é o dia que eu vou. Essa semana eu conversei com a nutricionista, falei, vamos fazer o quarta sem carne, não faz peixe por minha causa, porque tem dia que eu não quero comer. Eu estou comendo porque as crianças me vigiam. Elas sabem que eu não como carne, pesquisam e olham e perguntam, né? E o dia que é carne mesmo, eu definitivamente não como porque vou passar mal. Mas peixe eu ainda como, eventualmente, então não sou totalmente vegetariana, mas é muito, muito raro. Assim, fazer para mim não vale a pena, porque não é mesmo da minha alimentação diária. E aí eu estou tentando ver se o semestre que vem a gente não coloca carne nesse dia. A gente já tinha começado essa abordagem antes da pandemia, mas teve que ser interrompida. É uma abordagem que precisa ser levada para as escolas. Eu converso isso com muita tranquilidade dentro das escolas, com as crianças, né? Falo sobre o sofrimento animal de uma forma menos traumática, porque é bastante traumático esse assunto. E não é para virar vegetariano, né? Não
cada um come o que quiser, né? A gente não precisa doutrinar ninguém, mas dentro do contexto de um projeto que trabalha o todo, né, e das escolas, principalmente, as escolas onde o Crescendo Zen, são escolas que abordam muito a temática verde, né, a temática ecológica, então, assim, não é razoável que se fale sobre esse assunto, porque senão você entra numa contradição, né, você aborda um assunto, mas você não aborda a ponta dele, onde ele é gravemente prejudicado também, que é a questão dos animais. Então, isso precisa começar a ser falado, né, de leve. Uma vez na semana não vai fazer diferença. As crianças adoram ovo, adoram omelete, faz outra coisa, faz grão de bico. E para isso também, para elas saberem que existe a possibilidade de comer sem carne, porque aqui é um estado absurdamente agropecuário, né? E aí tem uma certa restrição até com os pais. Eles perguntam, tem carne todo dia, né, no cardápio da escola? Então, isso é uma questão que precisa ser abordada também com os pais. Onde eu posso, eu falo disso. Já começou, já tá andando. É uma abordagem sensível, mas está caminhando. Aqui a imagem eu trouxe para vocês porque escutando o som dos sinos é uma atividade plena atenção auditiva, mas eu quis trazer porque aqui é Shutetsu-san, meu querido amigo do Japão, meu mestre Yashiki Hiroshi e Shoei-san. Eu pedi para ela fazer essas 4 representações nessa atividade para eles estarem desenhados aí, né, no livro. Aqui é Eishoji, o Zazendô de Eishoji. Se não fosse esse lugar, né, esse livro não existiria, né? Não fosse Monge Marcos ter paciência ou me ensinar o Zazen e toda a benevolência que ele teve comigo num ano que eu passei com ele, provavelmente esse livro não existiria e eu não teria continuado no Zen, né? Não fosse a bondade do Monge Marcos. Então, eu quis trazer também o Eishoji para dentro do livro, junto com um texto que eu acho um dos textos mais lindos que nós temos no budismo, que é A Nuvem numa Folha de Papel, que um texto do Thich Nhat Hanh sobre o vazio. Então, a imagem do Eishoji acompanha esse texto. A Yoga Silenciosa, um desenho lindo também, meio indiano, né, para trazer essa referência, né, da Índia também para dentro tudo que está por trás disso, tem essa referência indiana. Eu pedi que fosse feito esse desenho. Essa semana eu vou dar essa aula. E aqui a gente já passa para a parte final. Eu quis trazer alguns depoimentos espontâneos das crianças. Num primeiro momento, eu tinha pensado em pedir para as escolas falarem, né, ou para os pais. Eu cheguei a avançar isso e depois eu desisti. Tudo que envolve o Crescendo Zen é muito espontâneo, né? É muito autêntico, assim. Não tem nada formulado, não tem nada marketizado. As crianças, as atividades são como elas são, as crianças participam como elas são. Eu sou muito honesta com elas, então eu quis trazer os depoimentos deles, como eles verbalizam mesmo, né? Em sala de aula e fazendo as atividades. E aí tem muitos bons, né? Muitos depoimentos muito profundos. Dessa criancinha aqui. Eu escutei o som do sol. É essa mente que o Zazen acessa, né? É essa mente que o Zen acessa. Essa criança, acho que tinha 4 anos, era uma atividade de escutar os sons da natureza. E aí ele escutou o som do sol. Eu falei, eu acredito, né? Porque ele realmente entrou no que era o ambiente que estava proposto dentro da sonoridade que a gente estava colocando. E eles desenhavam e depois falavam o que eles estavam sentindo. E aí aqui eu mandei para o Abade Berti para um ensaio que a gente está escrevendo aí para o livro. Eu queria ficar nesta aula para sempre. Aí o menininho de trás falou, para sempre? Ela, para sempre. Mas para sempre é muito tempo, o outro falou. E eu relaxei tanto que quase flutuei.
Eu te amo, tia Raquel. Isso eu escuto toda semana também, é de encher o coração. Podemos dar abraço de panda toda a aula? E na pandemia agora as crianças chegaram muito afetadas, né, com a pandemia. Eu estou com vários alunos em grande sofrimento mental, alunos com depressão infantil, alunos com síndrome do pânico, alunos que eu conheço há muitos anos que estão com um comportamento muito diferente, muito diferente. A pandemia foi muito ruim para eles, muito maléfica. A gente tem lidado com isso dentro das salas de aulas todos os dias. Eu estava até comentando com o Xoxinção ontem como eu estou cansada nesse final de semestre, não é pela carga de trabalho, minha carga de trabalho é relativamente razoável, pelo estresse de trabalhar sem proteção. Muito estressante. Então, foi um semestre muito estressante, porque as crianças, elas, é isso, eu chego, elas querem me abraçar, né? Ela não existe a possibilidade de não ter contato. Algumas respeitam e outras não tem como, porque você vê uma criança com uma síndrome do pânico, né? Como eu vi, um ataque de síndrome do pânico, você não tem como não fazer nada naquele momento com aquela criança. Ela precisa de um abraço, né? Precisa de um abraço, de um álcool, porque eu tive que ir na mochila pegar o álcool que tinha um adesivo do panda e colocar nela. Ninguém podia encostar nela, ela estava com síndrome do pânico de encostar até na imaginação. Situação muito difícil. Então, elas expressam isso muito claramente, né? São muito transparentes. As fotos também, não tem nenhuma foto tratada. A minha própria foto da contracapa é uma selfie que eu tirei. Eu não quis fazer foto, nada muito formulado. Eu queria que as coisas fossem como elas foram mesmo tiradas, no momento que elas foram tiradas. Aqui a Bibi, minha sobrinha, quando tinha de 2 para 3 anos, sentada em meditação. Esse aqui também é um meu afilhado quando era pequenininho. E aí aqui tem várias pessoas. Meu mestre Ashik Hiroshi está aqui no meio, Shoei-san está aqui, Shutetsu-san está aqui. E aí eu trouxe um pouquinho de cada atividade, assim, para essa página. A gente não tinha como, o Eishoji está aqui no cantinho, ó. A gente não tinha como colocar muito, eram muitas fotos, eram mais de 200 fotos e ia ficar muito pesado o livro e cansativo, né? Então eu tentei aqui Yokoji, ensinando zazen para as crianças, o Uroshi. O trabalho que ele faz lá é um trabalho com as escolas públicas de Hakuí. Toda semana vão centenas de crianças lá. E algumas ficam lá, dormem. Aqui vem mais algumas depoimentos deles. Tia Raquel, você vai vir aqui todo dia? São muito amorosos, muito. E é impressionante como o conteúdo é um conteúdo que agrada. Eu tenho uma escola que eu chego, as crianças vêm assim, umas 10 atrás de mim, e falam, gente, isso tudo é vontade de meditar? Tudo de ficar parado, em silêncio, bater no sino, isso tudo é vontade, porque alguma coisa divertida vai vir atrás daquilo ali, né? E aí aqui finaliza essa parte formal do livro, que foi no auge da pandemia, a fala dessa menininha, a Luana. A gente ficou, quando a pandemia começou, eu suspendi o Crescendo Zen, porque eu achei tudo muito tumultuado, muito agitado, achei o povo ficou muito doido mesmo, na época, março e abril, estava tudo muito incerto, todo mundo com bastante medo. Eu falei, eu vou suspender, porque isso vai virar uma marca negativa nessas crianças. É mais um peso, né? Já estava tudo tão pesado, eu fiquei com medo de virar uma marca ruim, e foi uma boa coisa isso. Voltei só em maio, e aí numa dessas falas, como é que vocês estão? A tia Raquel está morrendo de saudade pela internet, estava assim, no auge da pandemia, todo mundo super estressado dentro de casa, e perguntei, né, como é que estão as bolinhas da mente de vocês? Ela falou, as bolinhas da minha mente estão muito bem, mas ela era assim, acho que era a única que estava com as bolinhas super bem naquela época, e com uma imponência assim de voz
muito bonitinha. Aqui a página da onde eu agradeço, né? Tem aqui, especificamente, eu agradeci aqui a Sangha Mahamura, aqui, em reverência aos meus ancestrais, aos meus amorosos e compassivos mestres formais, Yashiki Roshi e Bruno Shoei, assim como a todos aqueles que passaram pela minha caminhada e me ensinaram bondade genuína e ilimitada, sem perspectiva de ganho, em especial a Sangha Mahamuni. Isso é com todo o meu coração, muito verdadeiro. E aí uma série de outros agradecimentos que eu coloquei aqui. Shutetsu-san, que é meu grande amigo no Japão, que a família dele se responsabiliza até criminalmente por mim, o pai assina para mim quando eu vou para o Japão. Agora não mais porque meu mestre assinou a última vez, né? Mas é uma responsabilidade grande. E outras pessoas, né? O Vitor, que é o editor do livro, a Lúcida Letra, eu já tinha a Lúcida Letra em perspectiva há muitos anos, tem pelo menos uns 4 anos que eu mandava uma mensagem para o Vitor, o dia que eu escrever um livro, pode ser por aí, ele não me dava muita bola, não, ele é meio sério, o Vitor, hoje ele é aluno do Lama Tatim. Eu acho que ele aceitou de tanto que eu infernizei ele no final, porque eu coloquei na cabeça que tinha que ser a Lúcida Letra, eu não queria uma editora grande, eu queria uma editora pequena, e não só por isso, ele escolhe a dedo os livros que a Lúcida Letra vai publicar, e ele só publica livros que beneficiem as pessoas, que tirem as pessoas do sofrimento. Ele não faz mais nenhum outro tipo de publicação. Então, eu acho que tem muito a ver com o contexto do projeto, né? E, então, por isso eu quis ser e virou um grande amigo. Aqui a Kientse Foundation também quis dedicar uma página para eles, porque o Crescendo, a Kientse Foundation, não sei se todos aqui também conhecem, é a fundação, hoje é a maior fundação budista do mundo. Ela é gigante, tem braço no mundo inteiro através da Ashoka Grants. E eles têm vários projetos, né? Eles têm um leque de projetos para financiar, patrocinar projetos no mundo todo. E aí eles têm uma concorrência anual, você participa, você se cadastra, né? Participa, e se o seu projeto for escolhido, eles bancam o projeto. E eu tinha também guardado há uns 2 ou 3 anos, antes de eu ir para o Japão até, uma amiga me falou sobre isso, eu falei, vou guardar, porque numa hora eu vou precisar disso. E sem pretensão mesmo, quando eu voltei do Japão, eu escrevi o projeto e ele ganhou o prêmio o ano passado. Então, esse livro só foi possível por causa desse prêmio que ele teve o reconhecimento da Kientse Foundation. E aí eu quis trazer para cá também. É o Dzongsa Rinpoche, né? É um grande mestre tibetano. Aqui finaliza o livro. O que movimenta o mundo são os movimentos que nele fazemos. Esse é o nosso karma, né? O que a gente movimenta no mundo. Aqui a contracapa, para finalizar. Os 2 contracapistas. Um é o Basarab Nicolescu, que é aquele físico que eu comentei no começo com vocês, que é o da transdisciplinaridade. E o outro é o Fernando Leão, um dos alunos mais antigos do Lama Santem, que é um grande educador, trabalha no projeto Escolas Transformadoras e me ajudou bastante em algumas questões aqui do livro. E o parágrafo dele tem exatamente 108 palavras. A gente fez questão de colocar esse número aqui também. E aí, muda a mente, muda a gente, muda mundo. Eu vou passar agora, rapidamente, um vídeo, para quem ainda não conheceu, para vocês só apreciarem o que é o espírito, né, do Crescendo Zen.
Kyo-san, Ai, você precisa alternar para a próxima janela, tirar essa e compartilhar com a próxima, porque ele bloqueia na que você está transmitindo. não tem som, né? Não estava exibindo, porque ele bloqueia você. Quando você vai transmitir, ele bloqueia numa janela só. Aí você tem que mudar para a próxima. Tá. Vê se agora deu. Sim. O mundo todo sabe, é uma roda, solta no espaço e sempre a girar. E a roda roda, e a roda gira, e a minha mão é pra você que eu vou dar. A vida toda sabe, é uma ciranda, que nessa gira passa o tempo a rodar. E a roda roda, e a roda gira, e a ciranda nessa roda vem brincar. E é tão gostoso, sabe? Gente que passa, e nessa roda a saudade deixa. E a roda roda, e a roda gira, e a gente roda de mão dada, ciranda. E a roda aumenta, sabe? É tanta gente que veio e nessa roda vai ficar. E a roda roda, e a roda gira, e nessa roda sempre há grande, sabe? E a roda infinda, tem muita gente que ainda vai chegar. E a roda roda, e a roda gira, gente que veio foi embora, essa roda vai voltar. Gente que veio e nessa roda vai ficar. E a roda roda, e a roda gira, e nessa roda sempre há lugar. E o mundo é grande, sabe? E a roda infinda, tem muita gente que ainda vai chegar. E a roda roda, e a roda gira, gente que veio, foi embora ou vai voltar. E a roda roda, e a roda gira, e a saudade faz a alma ciranda.
É isso. Obrigada. Já achou? Deixa eu desligar aqui. Todo ano tem um vídeo, né, de final de ano do Crescendo Zen e uma música, alguma música que eu escolho. O ano passado eu tive a grande alegria de ter a autorização do Ney Matogrosso, né, para usar essa música, me cedeu os direitos de uso para essa ser uma das músicas do Crescendo Zen. Impressionante. Falei para vocês que eu tinha lado. Bom, nós estamos com o tempo avançado, mas eu acho que ainda dá um pouquinho para fazer algumas perguntas, assim, não é? Algum comentário. Bom, eu gostaria, Bertissam, Por tudo favor. bem? Boa Sim. noite para todos, né? Eu estou aqui numa emoção enorme, viu, Raquel? É um trabalho de uma grandiosidade que, se a gente quiser comentar, você tem que sentar por muito tempo, porque são muitas vertentes, né? Grandioso, parabéns, né? Tenho certeza que vai trazer uma perspectiva de prevenção em saúde mental, né? Eu estou aqui olhando de vértices diversos, né? Mas eu sou psicanalista e também estudo neurociência, né? Então, de uma grandiosidade no crescimento, na saúde, para a gente ter um mundo nessa proposta do seu trabalho, Raquel, realmente. E eu fiquei me lembrando aqui que tem um transtorno que chama alexitimia. A é uma negação de léxico e doença, né? Uma doença de uma pessoa que não sabe reconhecer as próprias emoções, não sabe reconhecer, não sabe nomear, né? E ver esse trabalho dá uma alegria de um tamanho enorme, né? Porque são as crianças aprendendo a reconhecer as emoções, reconhecer, né, o que se passa dentro delas, né? Então, não sei se você conhece, Raquel, tem uma grande pesquisadora no Albert Einstein, Elisa Cosas, é a maior referência em meditação e neurociência, né? Uma grande amiga que também, né, me orientou para estudos e tal de neurociência e meditação, e acho que, se você me permitir, vou dar o seu nome depois, né, o contato, porque para ela fazer uma entrevista e apresentar o seu trabalho, né? Porque é de uma beleza para a gente nem falar nada, só sentir, guardar todo o esplendor de todos os lugares que a gente pôde visitar aí com você, né? Muito obrigado, foi especial te conhecer e conhecer também, né, esse trabalho belíssimo, belíssimo. Muito, muito obrigada. Maravilha. Alguém mais quer fazer uma observação? Estou vendo Mariângela ali. Eu gostaria de... Beleza, ali veio. Muito bom. Boa noite, irmão Alberti. Boa noite a todos. Que saudade de vocês. Estou aqui brigando com a energia hoje está terrível e eu estou tentando ficar sem o vídeo para não cair. Mas que emoção, assim, que projeto fantástico. Parabéns. Assim, eu fiquei aqui o tempo todo pensando nas possibilidades que traz esse projeto e todas essas ideias aí da Raquel. Aqui a gente trabalha um pouco com as crianças do abrigo, as crianças que sofrem abuso, que sofrem violência, e tem uma casa aqui no Cerro, que é o abrigo, né, do Conselho Tutelar, que eu tenho ido às vezes e já comentei com elas alguma coisa sobre, vocês sabem o que é meditar, mas eu fiquei o tempo inteiro lembrando delas aqui, assim, uma possibilidade maravilhosa. Muito obrigada e, assim, vou buscar, viu? Muito obrigada. Grande abraço para todos. Obrigada. Só para eu complementar, Badberti,
eu não vou me alongar mais muito, não, mas agora mesmo assistindo esse vídeo, e sempre que eu entro nas escolas, né, me incomoda profundamente ter poucos alunos negros. Hoje eu olhei esse vídeo, eu falei, não tem criança negra. Tem a sala que eu entro, eu falo, não tem criança negra aqui, né? Isso me incomoda em profundidade. Eu sei que é uma bolha, né? Onde eu trabalho é uma bolha e da nossa realidade, e eu tenho tentado mudar isso um pouco, né? A gente fez durante a pandemia, quando foi imprimir os livros, a gente fez uma vaquinha. Então, imprimimos 1.000 a mais para serem distribuídos nas escolas públicas. Esse trabalho começou já estou com a lista das escolas da prefeitura aqui que trabalham para essa faixa etária, né? Até 8 anos. Uma das diretoras do CIMEI, daqui já muito minha amiga, já fez os workshops. Isso vai ser feito, mas a gente tem grandes obstáculos dentro do próprio Estado, né, para fazer isso. Há 15 dias ou 20, eu tive com o secretário de Ação Social aqui, para o livro do Crescendo Zen ir junto com as cestas básicas para as famílias. Aqui eles têm entregado cestas básicas todas as semanas para as famílias em situação de maior vulnerabilidade. Ele apoiou a ideia, acreditou, e a gente vai fazer isso para ver se acessa, assim, minimamente essas pessoas, né? É muita gente necessitada, a gente não tem como fazer isso em larga escala. É um projeto muito denso, eu tenho dificuldade até em achar pessoas que me ajudem na aplicação do Crescendo Zen por causa da densidade dele. E não é simples respiração, né? Ele vem, vamos além mesmo. Essas crianças estão levando conteúdos para a vida, né? É o que o Zen ensina, está sendo ensinado para elas em forma miniatura, dentro da minha pouca capacidade, mas é isso. Então, mas só de elas terem, né, a possibilidade de ter um livro desse em casa, essas crianças carentes jamais teriam a possibilidade de ter acesso a esse livro. Nunca, né? Não sabe, às vezes, nem o que é meditação. Então, pela imagem, às vezes vai ter alguma mãe interessada. Eu falei com o secretário isso, ele falou, mas será que elas vão entender? Eu falei, não tem problema, não preocupa com isso. Alguém vai entender. Alguma mãe vai ter o interesse, alguma mãe vai saber ler. Essa criança lá na frente, ela vai saber ler, porque todas as crianças aqui são obrigadas a estar na escola, todas estão, e ela vai pegar esse livro algum dia, e essa imagem vai ficar com alguma marca. Então, assim, são muitas formas de abordagem. Deixa o livro ir, né? E ele cumpre o seu papel lá. Então, preciso abrir mais essa frente também. Grande alimento. Lugar ideal para colocar, viu? Cesta básica junto com alimentos. Grande alimento. Mais algum comentário? Eu gostaria de parabenizar a Raquel, trabalho maravilhoso. Hoje, Raquel, na realidade, à tarde eu estava pensando em você, porque eu estava assistindo aquele filme que você indicou, do The Dharma Brothers. Muito, muito interessante. O teu trabalho é maravilhoso, mas eu tenho uma curiosidade. Como é que os pais reagem ao trabalho? Qual é a resposta deles em relação ao teu trabalho? Olha, antes de eu começar, eu bati em várias escolas e a maioria não me respondeu. Uma escola montessoriana que me abriu a porta, que é a Eduquer Montessori, a segunda escola montessoriana de Goiânia, porque a primeira foi a que eu estudei dela anos atrás, né? Há 20, 30 anos atrás. Então, a Eduquer Montessori é que me abriu essa porta. Os pais dessas escolas, eu escolho, na verdade, onde o projeto vai ainda. Eu ando com o Crescendo Zen com bastante cuidado, é um bebezinho mesmo sendo cuidado, porque eu morro de medo dele cair no mercadão do mindfulness. Eu não uso essa palavra, né? Eu sempre, quando eu faço abordagem com os pais nas escolas, eu sou perguntada sobre o mindfulness,
fiz o curso do professor Sasaki para ter embasamento técnico original, né? Que ele ensina o que é o mindfulness na raiz, para poder conversar com esses pais, porque o mindfulness do Mercadão é um problema. Ele virou um problema, porque é um produto de compra. Então, quando o pai coloca a criança numa aula como o Crescendo Zen, eu tenho que chamar os pais, e aí eu sento com os pais e explico o que é o Crescendo Zen. O Crescendo Zen é uma responsabilidade social de todos nós. O Crescendo Zen é uma questão de saúde mental. O Crescendo Zen não é um projeto que vai... eu quero meu filho 10 minutos parado, meditando em zazen profundo. O senhor faz meditação? Eu já perguntei isso várias vezes. Não. Então, você não pode querer que seu filho seja um meditante numa casa que é uma casa ansiosa, né? Então, são várias questões. A maioria dos pais apoia irrestritamente, porque a resposta das crianças é tão absurda, assim, é tão eufórica, é tão magnífica, que eles pedem, né? No final, eles pedem, eles falam, eu quero fazer essa aula, né? Isso é a mente exausta, pedindo por 1 minuto de paz, pelo amor de Deus, me tira da informação um pouco, me dá um lugar, me leva para um lugar onde eu tenho um pouco de descanso mental. É o que as crianças pedem, é isso. E eu incentivo muito. Então, eu converso muito claramente com os pais, falo o que é o Crescendo Zen. Ele não é um projeto que vai colocar crianças paradas meditantes. Isso não é da natureza da criança, mas elas vão meditar. Crianças de 2 anos sentam na minha frente de fralda e meditam. Por 30 segundos. Por 30 segundos. Para uma criança de 2 anos, fazer contato visual, contato físico, endireitar o corpo, barriga de panda, é muita informação para uma coisa só. Para uma criança que não fala, às vezes. E aí eles acham isso sensacional, porque eles querem oportunizar para os filhos, isso é dos pais, né? O que eles não conseguem ou não tiveram. Então, assim, eu acho que isso é importante, e é. Então, está tendo uma abertura muito boa. Agora, na pandemia, principalmente, a questão da saúde mental ficou muito, muito visível, assim, muito nítida, né? Nas escolas também, a gente tem tido... algumas dificuldades, as minhas aulas estão lotadas. As crianças não querem ir, às vezes, para algumas outras aulas, eu chego na escola e falo, eu quero ir para essa aula. Então, essa é a resposta das crianças, né? Me levem para um lugar onde eu tenha um mínimo de paz, um lugar onde eu consigo acessar alguma coisa que me dê alegria e tranquilidade, mesmo que isso seja por 5 minutos, né? E os pais são muito, muito abertos, assim, eu nunca tive nenhuma... Às vezes tem o questionamento da religião, né? De vez em quando, numa reunião de pais aparece, eu explico, eu sou budista, né? Mas o projeto é laico, né? Isso a gente está tratando de ciência, a gente está tratando de meditação. Isso aqui é só puxar na internet benefícios da meditação. É isso, eu não me delongo demais, não. Mando relatórios, né? A sinopse das atividades, o que a atividade está sendo trabalhada, o que está sendo feito em sala de aula com as crianças. Chamo coordenadora, chamo diretora para estarem comigo nas salas de aulas. Peço às crianças para repetirem, mando recado para os pais, mando coisinha para a casa, para fazer em casa, para movimentar a família também, para não movimentar só a criança, né? E o movimento começa a ser feito. A coisa da alimentação, são vários os pais que falam comigo, esse menino me manda contar agora todo dia, me manda escutar o som do arroz, o som do feijão, colocar tampar o olho. Eu falo, aula da meditação. E aí, por isso eu preciso chamar os pais, porque um pai vai receber uma resposta daquela, eu escutei o som do sol, ele vai falar, esse menino ficou louco, né? Então, porque às vezes é aquilo mesmo que a mente eu já escutei várias coisas que aparentemente aos ouvidos dos outros a pessoa fala, essa criança está louca, né? E não é a mente sutil sendo acessada. E aí você precisa de um trato um pouco melhor para isso.
mas tem muito boa, viu? E os pais pedem, né? Ah, também quero fazer. Muitos pais foram para a Unipaz, aprenderam o Zazen, muitos começam a ter interesse, movimento dos avós. Esses dias, numa aula de yoga na internet, veio o avô e a avó, ficaram lá fazendo a yoga. Então, quando imaginar, né, que um avô e uma avó de uma criança iam para uma aula de yoga na internet? Nunca. Estão lá apoiando o filho, né? E o menino vem feliz para a aula. Então, é muito boa, a receptividade é boa. Mais questões? Algumas questões? Isso aqui não tem fim, não, viu, Abade Berti? Isso é assunto para mais de metro, como diz os goianos. Ah, com Isso aqui é o resumo do resumo. Horas, se deixar. Teremos outras. Isso, muito Boa noite, Rachel. Eu só quero realmente te parabenizar pelo trabalho, sua dedicação e, não, realmente um trabalho magnífico. Parabéns. Muito bom. Bom, então vamos encerrar, não é? Vamos encerrar. Amanhã teremos na palestra. Amanhã começa, né? De novo. O Zazen, a programação é a mesma, durante o dia, etc. Pela manhã, depois da cerimônia, a leitura do texto com a monja. Ela não está aqui. Ah, tá, sim. Monja Elvira. Ela, toda manhã, ela vai ler um texto que é o Teixô do Mestre Tokuda, bem tocante também. E à noite, nesse horário, depois do Zazen, nosso queridíssimo Choshin-san vai falar do treinamento tríplice, a virtude, a concentração e a sabedoria. Nos dias seguintes, vem a monja Patrícia Seirô, o Shanyu, Sadô, a cerimônia do chá, cerimônia e caminho, não é? Do chá. Tragam o chá, né, para a gente tomar. Um dia, no domingo, que é o encerramento, a monja Bernadette Kenzen vai nos acalentar com um diálogo entre a psicanálise e a prática de Zazen. Vai ser uma maravilha também. Seguramente. E aí a gente encerra. Muito bom, muito bom. Então, vamos descansar. Que os méritos desta prática recaiam sobre todos os seres e que possamos seguir juntos o caminho do Buda. Muito bom, gente. Satisfação ver o Allen aqui, Mariângela. Muito bom.